obrigada. Então, pessoal, boa tarde. Retomando a nossa sessão de julgamento do dia 2 de setembro de 2020, período da tarde, primeira turma, terceira Câmara, segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheilares Cartacho Gomes. Nós ainda estamos nos processos do que a gente estava seguindo a ordem da pauta. Nós vínhamos fazendo os processos ainda do período da manhã. Não tem nenhuma sustentação oral prevista, né, para essa parte da tarde também. Então, agora vamos com a palavra do Dr. Wesley. Vamos ouvir o Dr. Wesley, olha que tirou um monte de processo de pauta dele. Sobrou um, tô brincando. Triferro, item 70 da pauta. Tá sem o microfone. O voto está na pasta ali, porque eu colhi, mas eu fiz um reparo nele, e não sei se eu coloquei ele aqui, porque ficou só um que ficou somente esse aqui, deixa eu ver. Você fez esse reparo quando, Wesley? Eu estou com a versão do dia 1º. Dia 1º não, estou com o do dia 2 aqui, nos 9h45. Eu fiz um reparo no meu também, 72, tá? Mas, viu, Paulo, o reparo é de ordem, faltou algumas palavras, alteração, coloquei só, faltou o número do processo lá embaixo, que é citação do STF, então não vai mudar o conceito em si. Vai ver alguns errinhos ali que eu já corrigi todos eles, tá? Okay. Bom, de qualquer maneira, então, deixa eu abrir aqui, ó. Trata-se de recurso voluntário apresentado nas folhas 3.663 e seguintes por Triferro Comércio de Materiais, em razão de crédito lançado a seu desfavor e ter sido julgado parcialmente procedente a determinação apresentada. O acordo recorrido dispõe que a empresa, de acordo com o relatório fiscal, de folha 5051, teve como de fato geradoras contribuições lançadas, diferenças de salário e de contribuição apurada sobre os créditos das folhas de pagamento no período de período de fevereiro de 1990 a janeiro de 1998. Foram consideradas as seguintes rúbricas na apuração do salário de contribuição: salário 13º proporcional, hora extra 100%, 50%, saldo de salário, quebra de caixa, anuênio, salário maternidade, férias, 13º de férias e aviso prévio trabalhado. As rubricas quebra de caixa, 13º salário, rescisão e anuênio, são os períodos especificados ali, não foram considerados que não tinham sido inclusas as rubricas na composição do salário e contribuição. A empresa deixou de recolher as contribuições para a Seguridade Social, também deixou de recolher as contribuições excedentes dos períodos ali citados, referente a terceiros. Em seu recurso voluntário, alega em si o seguinte: a prescrição intercorrente, decadência do lançamento e erro na base de cálculo. No mérito, não incidência sobre verbas indenizadas, contribuição das empresas para o SAT, que seria inexistência da base legal para sua exigibilidade, ilegalidades e inconstitucionalidade de diversos dispositivos de leis. Ao longo do recurso, ela vem alegando diversas ilegalidades e inconstitucionalidades dos temas, e que o seguro de acidente de trabalho, instituído antes da emenda constitucional 8 de 77, com natureza tributária, através do Decreto-Lei 293 de 67, alterações posteriores, violou a Constituição Federal. Sobre os lançamentos, INCRA, FUNRURAL, SENAC, SESC, SEBRAE alega que não seria estaria sendo bitributada, no caso, não seria devido a essa exigência. Do salário educação, alega que também teria sido cobrado de forma inconstitucional, ou antes da lei, da Constituição.
alega multa com efeito de confisco, juros inconstitucionais, aduz que os juros seriam indevidos nesse caso, e finaliza ali solicitando o cancelamento auto de fração. Eu passo ao voto, então. O recurso voluntário ele é tempestivo de competência da turma. No conhecimento, a recorrente alegou diversas inconstitucionalidades. Esse conselho não é competente, cito a súmula CARF número 2, o artigo 26A do decreto 70.235 de 72 também. E, então, não estou acolhendo, não estou conhecendo. São diversos pontos do recurso que ela traz no seu escopo. Alega preliminar de prescrição intercorrente, né? Nós temos aí a súmula CARF número 11, que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, e também a decadência. E aí, nesse ponto aqui, eu convido os colegas uma certa atenção, porque o período exigido no auto de infração é de 1/2 de 1990 a 30/1 de 1998. O auto de infração foi lavrado em 31/5 de 2000, data em que incorreu a intimação do contribuinte, foi as 3 do processo. Levando em consideração que a decisão de primeira instância aplicou os 10 anos para as verbas das contribuições previdenciárias e não as de terceiro, tá? Porque as de terceiro ela aplicou a decadência e aí os 5 anos, e não nessas rúbricas em específico, eu estou acolhendo a prescrição, e aí eu peço, se os colegas tiverem as dúvidas, que seriam o seguinte: na folha 99, em descrição do auto de infração, lá constam folhas de pagamentos, comprovantes de recolhimentos, e a partir da folha 366 seguintes, os comprovantes de pagamento, ainda que em rúbricas diferentes, o que atrai lá a súmula CARF número 99, então atraindo a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, eu estou votando para conhecer e declarar decaído as competências 2 de 1990 a 5 de 1995, inclusive, diante do prazo prescricional. Do prazo decadencial, perdão. Erro na base de cálculo prejudicial de mérito, alegou ali que foram incluídas rúbricas, quebra de caixa, salário de rescisão e anuênio, que não seriam devidas em razão que estaria antes da emenda constitucional número 20. E nós teríamos contemplados lá no artigo 195, inciso 1 da Constituição. Eu alego que, não estou acolhendo em razão do artigo 59 do PAF, que a nulidade se trata somente nos 2 incisos 1 e 2 ali, né? E digo que a matéria, eu vou tratar a matéria como se mérito fosse. E aí, entrando no mérito propriamente dito, não guarda razão a recorrente, porque a anuênio, né, a quebra de caixa foi, inclusive, analisada de forma, a título de amostragem, pela decisão de primeira instância, estaria correto a quebra de caixa, entendendo que o artigo 98 da Lei 8.212, entende por salário de contribuição a totalidade de rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês destinado. Ademais, a primeira sessão do STJ já sedimentou a orientação de que a contribuição previdenciária incide sobre o adicional de quebra de caixa. Quanto aos anuênios, também compõe a base de cálculo, uma vez que os pagamentos efetuados ao empregado em decorrência do contrato de trabalho compõem, né, a base de cálculo, consequentemente, a sua incidência, não estando na exceção do artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212. Quanto ao salário maternidade, que foi lançado, pelo menos consta lá no relatório fiscal, esta rúbrica eu estou afastando em razão do recurso extraordinário 576-967, decidido recentemente sobre a tese de repercussão geral, que seria inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária à carga do empregador sobre o salário maternidade. Então, estou afastando, com base, inclusive, no artigo 62 do ICAF, né, de aplicação obrigatória, diante
da repercussão geral. As contribuições para terceiro, aí, acho que essa semana já nós tivemos, acho que ontem, né, uma leitura de um voto do Dr. João, né, mencionando aí que os valores seriam devidos, né, ao SESC e SENAC, fiz uma história aí das legislações, e a questão do INCRA também é devido pela empresa. Ainda que ela é uma rúbrica obrigatória, né, para o custeio da Previdência Social. Então, constam dos fatos geradores. Eu estou mantendo estas verbas, o salário e educação da mesma maneira, tem todo o histórico aí e fundamentação dos dispositivos a serem mantidos. As verbas indenizadas, alega recorrente a não incidência das contribuições sobre as verbas indenizadas. Não apontou a recorrente aqui quais seriam essas verbas, então faltou um pouquinho mais de detalhamento por parte da recorrente de quais seriam essas verbas. Mas, de qualquer maneira, né, eu coloquei a recente decisão do STF, que alterou, inclusive, o entendimento do STJ, e que, em sede de repercussão geral, determinou a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias, né, e sobre essas rúbricas. Eu colei a decisão final aí. Já tem aí uma decisão, um posicionamento. Quanto à alíquota SAT do seguro acidente de trabalho, alegou a recorrente que não deveria aplicar a alíquota de 2%, de 2% seria 1%, mas o KNAI dela está enquadrado para a alíquota de grau periculosidade 2%, tá? Então, eu mantenho essa aplicabilidade. E também sobre a aplicação da taxa Selic, nós temos aí a súmula, a carta já sedimentada, e por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, não colhendo as alegações de inconstitucionalidade para no mérito da parcial provimento, reconhecendo a decadência do período de fevereiro de 1990 a maio de 1995, inclusive, excluir a rúbrica salário e maternidade do lançamento e manter as demais disposições do crédito fiscal. Ok. E parabéns, doutor Wesley, por trazer essas novidades para nós, tão recentes. Eu confesso muito que eu nem estava a par dessas, muito recentes. Muito recentes. Foi agora, mês passado. Semana passada. Eu vi que você colocou o link lá. Semana passada. Isso. Então, alguém inclusive até para, desculpa, só para... nós tínhamos as posições eram claras aqui no colegiados, né? Eu me lembro que o pessoal, os conselheiros... As férias sempre tinha divergência. Sempre tinha divergência, inclusive era uma das falas dos conselheiros a fazer, não, vamos aplicar o entendimento do STJ, porque ainda falta o STF, e eu achei que, como na contribuição salário maternidade também o STF ia dar, não, pelo contrário, então isso só reforça que, às vezes, as convicções dos conselheiros, quando elas estão fundamentadas, elas têm que ser mantidas, porque ninguém esperava que o texto de férias fosse ser alterado o entendimento do STJ, que veio com várias decisões, né, favorável ao contribuinte, e agora o STF dá uma decisão favorável ao fisco. Então, ficou uma lição também para mim, né? Eu pensava, poxa, não custa nada aplicar lá o que já está sedimentado pelo STJ. Eu lembro que o doutor João falava, não, mas acho que o Bellini também falava, não, enquanto não tem decisão do STF, eu vou manter esse voto. Então, assim, fica uma lição aqui para poder manter, quem está convicto com a fundamentação, mantém que às vezes tudo muda no Poder Judiciário. Perfeito. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Não mais nada, parabéns, doutor Wesley, porque realmente teve mudanças importantes no processo do texto de férias, e o senhor trouxe, importantes e recentes, que o senhor trouxe no seu voto. E, sim, eu acho que o senhor colocou muito bem a questão. A gente, como uma esfera administrativa, a gente tem que ter muito bem claro qual é o nosso papel. Nós temos independência em relação ao judiciário. Podemos até nos filiar a algum entendimento tido pelo judiciário como correto,
e aplicar esse entendimento quando ele não é contrário à lei, mas sendo contrário à lei e não havendo vinculação no entendimento judicial, e a vinculação é aquela prevista no regimento, no nosso regimento, a gente tem que aplicar o nosso entendimento da lei, ainda que contrarie o judiciário. Esse caso da incidência sobre o terço de férias é paradigmático. A gente pode errar. Nesse caso, a mudança foi em favor do fisco, mas já teve vários casos, aliás, é até muito mais comum, que essa mudança acontece em favor do contribuinte. Então, é importante a gente ter claro isso, que para aplicar o entendimento judicial, ele tem que ser vinculante, ou pelo menos tem que ser coerente com a legislação, porque a gente aplica o direito positivo. Porque afastar a legislação sob o argumento de que, mesmo o Tribunal Superior tem decidido, às vezes até reiteradamente, no sentido de afastar aquela legislação, e a gente também afastar, isso a gente não pode fazer, exceto se a decisão for vinculante. Por exemplo, for um caso de repercussão geral, aí ou simulado, aí teria que aplicar por força do nosso regimento. Inclusive, eu não concordo eu acho que não deveria ter a incidência, a quebra de caixa, perdão. E havia divergência no STJ, mas ele sedimentou e aí tem que se filiar aquela decisão ali. E o terço de férias eu também votava contrário, votava contrário do que eu estou botando agora, em voto, mas aí tem que curvar a decisão. Eu entendo que sempre entendi que terço de férias não é remuneratório, eu sempre entendi isso. Mas eu sempre apliquei a lei porque ele não estava nas exceções. Então, eu tinha que... E eu recebo terço de férias. E eu queria não ser tributado do terço de férias. Mas eu aplicava a lei. E aí, agora, a questão foi finalmente pacificada, né? Não acompanho, enfim. Eu acho que a gente tem que eliminar decisão judicial determinando a não incidência sobre o terço de férias, entendeu? Tem até execução aí, envia a ser proposta que deve ser revista diante disso aí, entendeu? Sim, vai criar um grande imbróglio. O que não falta é trânsito em julgado determinando a não incidência disso. Eu tenho certeza que a nossa categoria foi agraciada com trânsito em julgado desse. Ixi, então vai dar. Ainda tem muita discussão pela frente. Vai ter que devolver. Não, essa decisão da semana passada fala disso. Fala que reconhece que tem havido decisões e fala da questão do INDEB, tem que devolver para a Fazenda, porque, afinal de contas, resolveu a questão, incide. É o risco judicial, né, gente? Eu acho que vão procurar a modulação dos efeitos, a partir de quando, né, agora? Talvez module. Doutor Kleber. Não depende aí de uma manifestação do CARF, não, né? Quando tem uma repercussão geral dessa, não, né? Não. Porque se fosse eu votando hoje, com certeza eu ainda manteria, né? Mas eu acompanho o voto do relator. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Parabenizo o voto, vai ser paradigma para muita matéria minha e acompanho. Doutor Maurício. Eu também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência de 2 de 1990 a 5 de 95, inclusive, e excluir da base de cálculo do lançamento a rubrica salário maternidade. Esse foi o item 70. Item 71, da doutora Letícia. Associação Educacional Santa Rita de Cássia. Esse processo é bem simples, nós já votamos. É uma obrigação acessória, o contribuinte não informou em GFIP os valores pagos a determinados contribuintes individuais, incidiu a lei e foi lançada a multa por esse descumprimento da obrigação acessória. Não teve circunstâncias agravantes nem atenuantes. Eu indico o dispositivo legal que consta no relatório fiscal de folha 6. Na impugnação, o recorrente requereu a relevação da multa aplicada nos termos do então vigente artigo 291, face à primariedade, ausência de circunstâncias agravantes,
restando sanada a falta e ausente qualquer prejuízo face ao recolhimento efetuado. O acórdão diz que não foi sanada a falta. Eis que o recolhimento do valor das contribuições devidas não corrigira a falta por deixar de informar fatos geradores. Foi apresentado recurso voluntário, né, que frisa a primariedade e a ausência de circunstâncias agravantes, o atendimento dos requisitos do artigo 291, e que no entendimento da administração da recorrente, o pagamento das contribuições importaria nessa correção, e que não consta no relatório fiscal anexo à notificação fiscal de lançamento, nem nas instruções para o contribuinte, qualquer menção sobre essa necessidade de correção ou obrigatoriedade de correção da GFIP. O pagamento da GFIP demonstra a boa-fé do recorrente, logo que cientificada a recorrente procedeu à retificação das GFIPs, juntando-as ao presente recurso voluntário. Cita os princípios da supremacia do interesse público, da boa-fé objetiva, proporcionalidade e razoabilidade para orientar a aplicação do direito ao presente caso. Eu, particularmente, meu entendimento é deixar de conhecer mesmo das GFIPs juntados ao presente recurso, eis que não se revela o momento processual adequado para a juntada de documentos novos. Ademais, tais documentos referem-se às GFIPs em teses sanadoras da falta apontada pela fiscalização de inclusão de contribuintes individuais, as quais deveriam ter sido apresentadas até o termo final da apresentação da impugnação. Particularmente, eu deixo de conhecer, inclusive, porque eu careço de competência para essa análise, né, que a DRJ certamente colocaria os autos à diligência para ser constatada a regularidade ou não. Então, eu prefiro não conhecer esses documentos por não poder afirmar acerca da correção ou não da falta. Como preliminar, sustentou a recorrente que é primária e que se encontra ausente de qualquer circunstância agravante. A rigor, o próprio relatório fiscal reconheceu essa situação fática, não se apresentando qualquer litigiosidade quanto a essa questão. Outra premissa inquestionável é que a recorrente teria quitado o valor das contribuições devidas assim que tomou conhecimento do auto de infração. Todavia, conforme preconiza o artigo 291, aqui eu indico todos os requisitos para a relevação da multa. No presente caso, não houve a correção da falta pela recorrente dentro do prazo da impugnação, somente a fazendo em tese com a interposição da presente insurgência. Portanto, os requisitos para a relevação da multa não foram atendidos pelo recorrente. Quanto às alegações sobre a interpretação de que o pagamento do tributo supriria a falta, ou de que não consta no relatório fiscal, nem as instruções, qualquer menção sobre essa obrigatoriedade para aplicação da relevação, é de se observar que não é dado ao contribuinte o desconhecimento da norma jurídica, inclusive citado expressamente em sua impugnação de recurso. Por fim, não obstante a indicação dos princípios da supremacia, boa-fé, proporcionalidade, razoabilidade, é de se destacar o princípio da legalidade, que norteia a aplicação do direito ao caso concreto. Justamente pela legalidade que se infere o não preenchimento de todos os requisitos para a revalidação da multa, destacando-se a ausência de correção da falta dentro do prazo de impugnação. Então, eu não conheço os documentos juntados e voto por negar provimento ao recurso. Ok, algum questionamento? Doutor João, como vota? Parabéns pelo voto, doutor Letícia. Ele juntou a GFIP só da impugnação, não é isso? Não, no recurso. No recurso. Acompanhe. Nesse recurso que eu nem quis conhecer, porque eu não tenho competência para saber se está certo, e se mesmo estiver certo, infelizmente, a gente vê que o contribuinte tem boa fé, talvez tenha sido mal orientado, mas é a aplicação da lei que impede, né, a revalidação da multa. Não é só uma questão de aplicação da lei, tem um sentido por trás.
a declaração do contribuinte, no caso de lançamento por homologação, constitui o crédito tributário. Ora, se foi constituído no momento da apresentação, lá no momento original da apresentação da declaração, digamos, errada ou mal orientada do contribuinte, e o fisco veio e fez o lançamento de ofício com base nisso, não é possível mais o contribuinte, não, peraí, eu errei na Constituição, vou constituir de novo. Porque agora já há uma nova Constituição feita pelo lançamento de ofício. É por essa razão que existe o fenômeno da extemporaneidade da retificação. Deixa de ser espontâneo, a retificação se torna extemporânea e sem efeito. Senão seriam lançamentos sempre sucessivos. Contribuinte, fisco, depois contribuinte de novo, aí teria que vir o fisco de novo, e não quer acabar. Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Vou acompanhar também. Eu também acompanho. Eu não sei se eu vou redigir da forma certa, mas acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das GFIPs apresentadas em sede de recurso voluntário, é isso? E negar-lhe provimento? É porque ela não está conhecendo dos documentos, ela colocou não conhecer dos documentos apresentados. Não, doutora Como é que a gente faria? Não é que a gente deixe de conhecer deixar ela colocou não conhecer. Documentos é uma coisa, agora, na verdade, o documento em si não é a alegação do recurso. Então, a gente pode deixar de conhecer a alegação que se baseou nesses documentos, é isso. Se for o caso. É porque ela colocou, não conheço dos documentos apresentados. Não, é simplesmente negar provimento. É só negar provimento, né? Porque o fato de não admitir a prova apresentada está nos fundamentos do voto dela. Ela colocou negar provimento, mas aí tem não conhecer dos documentos, né? Certo, então, mas negar provimento ao recurso. É só negar provimento, porque na verdade a gente conheceu do recurso inteiro. Agora, na análise desse recurso, a gente afastou uma prova apresentada. Ok, não, então tá certo. Então se confunde não conhecer da prova com não conhecer da alegação. É só essa distinção. A alegação se conheceu, só que entendeu que a prova é insuficiente. É isso, doutora Letícia? Isso. Ela conhece da alegação, mas afasta a prova. Certo, concordo. Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Item 72, eu colei na pasta de novo, para quem havia feito antes, eu fiz uma pequena modificação, que nesse caso eu estava aplicando a súmula CAF 119, e não era o caso, porque eu vi que não tem autodifração 68 de GFIP. Então, eu alterei para retirar isso do voto, tá? O resto tá igual. Então, aqui é um processo de notificação de lançamento de débito, em que foi lançado uma diferença, foram lançados, essa aqui é uma parte patronal, que é RAT, terceiros e contribuição da empresa. Os fatos geradores são as contribuições lançadas sobre as remunerações pagas a segurados e empregados discriminados nas folhas de pagamento e nas GFIPs também. Então, foram diferenças de folha e fatos geradores de GFIP. A autoridade fiscal informa que aproveitou todos os recolhimentos, o salário família, fez todas as deduções. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação e reconheceu a decadência de parte do crédito lançado e excluiu, em função da decadência, de acordo com um demonstrativo analítico de débito retificado que ela anexa junto com o acordo. Cientificado da decisão de primeira instância, ele alega cesseamento de defesa, por não ter sido anexado à NFLD os TIADs, nulidade pela ausência de emissão de MPF antes do procedimento fiscal, cesseamento de ampla defesa e contraditório pelo indeferimento da perícia no acórdão recorrido, que a NFLD foi lavrada fora do estabelecimento da autuada, que não é válida a notificação lavrada por agente fiscal não habilitado como contador, e aí vem as inconstitucionalidades da remuneração de autônomos,
que o principal exigido não é, na NFLD não é real, pois apurado uma quantia superior ao que efetivamente é acreditado mensalmente aos empregados, que o DAD, o discriminativo do débito não demonstra como foram encontrados os valores que serviram de base, não identifica na sua contabilidade os valores apurados, que a legislação do RAT é inconstitucional, as contribuições SEBRAE, INCRA, SENAI e SESI são inconstitucionais, que a multa de 24% é exorbitante, ferindo o princípio da igualdade, capacidade contributiva, não confisco, razoabilidade, que os juros só podem incidir sobre o valor das contribuições e devem ter um limite de 20%, que a correção monetária incidente sobre a multa e juros é inadmissível e que o STJ considerou inconstitucional a aplicação da Selic. Então, o recurso é tempestivo, mas em função da súmula CAF, eu deixo de conhecer das alegações de constitucionalidade, no caso do RAT, da contribuição sobre a remuneração de autônomos, da FNDE, SEBRAE, INCRA, SENAI, SESI, multa de ofício confiscatória, juros Selic e ofensa a princípios constitucionais. Só um pouquinho. Traz minha água que ficou lá embaixo da garrafa vinho. Obrigada. Também eu deixo de conhecer de duas alegações aqui em relação a ter anexado à NFLD os TIADs e a nulidade pela ausência de emissão de MPF, porque elas não foram questionadas em sede de impugnação, então são preclusas. Quanto a preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento da perícia, eu estou afastando, porque não vislumbro, eu não acho que é o caso de não houve cesseamento de defesa contraditória em razão do indeferimento da perícia. As diligências e perícias se prestam a esclarecer pontos duvidosos e que exigem conhecimentos especializados, e tendo em vista que os autos foram lavrados com base na folha de pagamento e contabilidade, eu acho completamente despiciente a perícia para analisar esses tipos de documento. Então, não afasto a questão da perícia e da nulidade, porque a decisão de primeira instância indeferiu a perícia. Em relação à NFLD lavrada fora do estabelecimento autuado, aplica a súmula CAF número 6. A NFLD lavrada por agente fiscal não habilitado como contador, a súmula CAF número 8. Em relação ao que ele acata, em relação à base de cálculo, que ele questiona que o principal não seria real, que teria sido apurado valores superiores, ele sequer aponta no recurso e na impugnação em que esses valores estariam superiores, não anexa nenhum documento comprobatório. Ele alega que a contabilidade dele provaria isso, mas sequer anexa a contabilidade, então eu estou negando provimento em relação a isso. Em relação à correção monetária, juros Selic, multa moratória. Estou aplicando em relação à Selic, súmula CAF número 4, a questão do juros sobre a multa, súmula CAF 108, aqui eu falo que a autoridade, que a multa de ofício é devida em razão do pagamento de tributo depois do prazo fixado, e que a autoridade lançadora não tem o poder nem o juízo para não lançar a multa de ofício. Quanto à correção monetária, ela não existe desde a publicação da MP 812 de 1999, então deixou de existir a partir da competência 1 de 95, e também não tenho o que prover nessa parte. Então, ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade das matérias preclusas, rejeitar as preliminares e o pedido de perícia, e no mérito negar provimento. Esse é o meu voto. Aqui foi um festival de súmula, ele faz meras alegações, ele não prova nada, não anexa nenhum documento, foi tudo feito com base na GFIP, na folha. E aí eu estou negando provimento. Pode trazer, meu amor. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Então, esse ficou
Concordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos. Conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade das matérias preclusas, rejeitar as preliminares e o pedido de perícia e, no mérito, negar-lhe provimento. Continuando aqui comigo, esse restaurante São Judas, em 73 da pauta. Deixa eu abrir aqui, que eu acho que esse processo é muito parecido com o anterior. Eu acho que ele foi com base só na GFIP. Aqui é uma notificação de lançamento de débito, que foi feita com base, a parte patronal, empresa, RAT e outras entidades, incidentes sobre as remunerações dos empregados e contribuintes individuais declaradas em GFIP e não recolhidas em GPS. Ela apresentou uma impugnação, eu acho que aqui eu elenquei os argumentos, porque eu acho que eu vou deixar de conhecer alguma coisa. A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação, pois ela teve uma guia de recolhimento que ela apresentou, que ela alega que estava numa determinada competência, nessa competência 10, e aí a decisão de piso reconheceu que ela se referia à competência 12 e que o fiscal não teria tido conhecimento porque ela foi recolhida em 17 de 12 de 2007 e não constava do sistema. Então, ela admitiu esse recolhimento. Cientificado da decisão de primeira instância, apresenta recurso voluntário no qual ele alega que a folha de pagamentos deve ser utilizada como base de cálculo, que a GFIP somente deve ser utilizada na falta da folha, que a contribuição ao INCRA não é mais devida pelas empresas urbanas, que é ilegítima a exigência da contribuição social sobre o salário e educação, que o SAT é inconstitucional e que a Selic é exagerada e confiscatória. O recurso é tempestivo, mas eu conheço parcialmente dele, pois eu deixei de conhecer das alegações constantes dos tópicos que fala da questão do INCRA, em relação à empresa urbana, salário, educação, SAT e taxa Selic, pois não foram suscitados em sede de impugnação. Essas matérias não estão, eu coloquei as alegações de impugnação aqui em cima e ele não alegou isso, então eu não estou conhecendo. Em relação... Então, vai permanecer em discussão a questão quanto à utilização da GFIP como base de cálculo do lançamento. E aqui não tem a menor lógica, né? Porque a GFIP é um documento declaratório, ele mesmo que declara, é um documento previsto na legislação, é documento hábil a servir de base de cálculo de contribuição previdenciária, então não há o que se falar que a folha que é a base correta, né? Ele mesmo declara isso em GFIP, né? E ele mesmo não comprova que ele declarou errado as GFIPs dele, porque se ele tivesse declarado, ele poderia, inclusive, ter retificado antes do procedimento fiscal, o que não foi feito. Então, não há razões para qualquer indicação de erro ocorrido, nem documentos que justifiquem as alegações, vez que toda a autuação foi realizada com base nas informações prestadas pela própria empresa. Então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e negando o provimento. Esse é o meu voto. Doutor João, pode falar. Foi muito bom o voto, e eu também vou acompanhar. Eu só queria fazer, se me permite, doutora Sheila, uma sugestão, nesse tópico que trata da GFIP, que se destaque o fato de ser obrigação acessória instituída por lei. Não, está escrito no da DRJ, é porque eu pulei. Ah, tá, porque eu só ouvi a senhora falar. Eu reiterei, aí aqui fala, a empresa também é obrigada a informar mensalmente ao INSS, às GFIPs. O artigo 32 da Lei 8.212 estabelece. É porque eu pulei essa parte, mas está aqui no voto. Eu estou reiterando o que a DRJ falou, que ela fala justamente sobre a questão da GFIP, de quando ela foi instituída, que é um documento... E que a empresa também é obrigada, né, a informar e tudo. Ele faz toda essa história, cita o decreto, o artigo 225. Tá tudo aqui, é porque eu quis resumir. Não tem problema.
o voto. É porque, ao meu ver, o fundamento mais relevante é a legislação. Simplesmente de ser uma obrigação instituída por lei, que determina como apurar, com base nessa obrigação. Eu invoquei o artigo 57 aqui e reiterei porque achei que a parte legislativa foi muito bem abordada pela decisão da DRJ. Eu acompanho. Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as matérias preclusas e negar-lhe provimento. Esse foi o item 73. Item 74, essa Toro, Indústria e Comércio, também é da minha relatoria. Deixa eu abrir aqui. Acho que isso também é bem simples. Acho que esse aqui acho que eu nem estou conhecendo o recurso. Aqui. É uma notificação de lançamento de débito deixa eu ver de que é aqui. O crédito se refere a contribuições devidas à Seguridade Social não recolhidas à época própria, parte da empresa, RAT, devidas sobre a remuneração paga a contribuintes individuais, autônomos e sócio-gerente, conforme verificado em folha de pagamento, GFIP e livros diários, nas competências 5 de 2000 a 5 de 2005. A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, pois reconheceu a decadência das competências 5 de 2000 a 3 de 2002, inclusive pela regra do parágrafo 4º, artigo 150, e acatou os acertos propostos pela autoridade fiscal, que houve uma diligência, e nessa informação fiscal, a autoridade fiscal propôs esses acertos e a decisão de piso acatou. Ele, cientificado da decisão de primeira instância, ele apresenta o recurso voluntário alegando nulidade do lançamento por ausência de liquidez. O recurso é bastante sucinto e se resume à alegação de nulidade do lançamento por ausência de liquidez. Mas essa matéria, ele não alega no recurso, na impugnação. Se quiserem dar uma olhada na impugnação, está na folha 113. E aí, por considerar que ele não alegou, houve a preclusão, então eu não estou conhecendo do recurso, porque essa foi a única matéria de recurso e ele não falou nada de nulidade do lançamento na peça impugnatória. Então, eu não conheço do recurso voluntário. Algum questionamento? Doutor João, como vota? Não está conhecendo o recurso, né? Não, porque ele só alegou isso e não estava na impugnação. Na folha 113. Mas ele não estava na impugnação em razão da decisão de primeira instância? Porque ele pode estar atacando a decisão de primeira instância, né? Não, a alegação dele é ausência de liquidez do lançamento. Então. Nulidade por ausência de liquidez. O que é liquidez nessa acepção dele aí? Compreensão dos cálculos, talvez, não sei. Ele diz que ele não consegue compreender os cálculos. E ele fala que foi acertada a decisão de primeira instância, que tirou 13% do lançamento, por conta da decadência, mas que, de acordo com o artigo 142, o lançamento é pressuposto fundamental para a constituição do crédito, sendo que somente a partir do lançamento pode ser oferida a qualificação do montante a ser passível de cobrança pelo... Entendeu? É umas coisas meio... Com efeito, somente o montante do lançamento será declarada a existência do crédito tributário apurando ou definindo os limites e alcances do fato gerador. E aí ele alega essas coisas aqui. E ele não fala absolutamente nada disso na impugnação dele.
Ele pede anulação e pede direito de justiça. Pronto, só isso. Ok, então eu acompanho. Obrigado pela explicação. De nada, doutor Wesley. Eu reli, eu voltei, li essa impugnação várias vezes. Eu falei, cara, esse cara não tá impugnando nada disso aqui. Não tá meio negócio. Mas, enfim, doutor Kleber, como vota? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, doutora Sheila. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso. Esse foi o item 74. Agora para a doutora Fernanda. Item 75. Transporte, terraplanagem, não sei o que, Rubão. Estou abrindo. Eu também estou aqui. Vamos lá. Trata-se de autos de infração referente a contribuições devidas à Seguridade Social, parte terceiros, sobre parcela in natura ou salário indireto de alimentação constantes no livro diário, contas tais. O montante de crédito para a Seguridade é 35 mil. Os lançamentos foram efetuados com base nas folhas, livro diário, e razão e declaração de imposto de renda, pessoa jurídica. A empresa recebeu aí e apresentou defesa tempestiva, alegando que no livro diário e razão, através da conta contábil de despesas operacionais denominada lanches e refeições, cujos códigos contábeis eram tais, registrava-se notas fiscais de despesas por reembolso aos motoristas carreteiros e truck, funcionários da empresa que viajavam a serviço durante o mês e que almoçavam em bares e restaurantes nas diversas cidades para onde se deslocavam. A empresa não se utilizou de dedução de qualquer benefício para a redução de impostos e contribuições, como previsto em lei, de acordo com a DIPJ. Tendo visto as considerações feitas, ela demonstra que a definição do que seria salário in natura, para dizer que o lançamento seria insubsistente. Pois bem, a DRJ São Paulo, na sequência, analisando os documentos acostados os autos e as alegações do contribuinte, preliminarmente, aborda sobre o que seria o salário de contribuição conforme a lei, o artigo 8212, que seria a remuneração oferida em uma ou mais empresa se entendida como a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas ou ganhos habituais, sob forma de utilidades e adiantamentos decorrentes de reajuste salarial. Enfim, nesse caso, o lançamento, né, a única possibilidade, aí depois a DRJ fala que a única possibilidade seria se fosse pago alimentação conforme o parágrafo 9º, artigo 28, tá? No período de 2004, o objeto social da empresa era transporte de cargas. A impugnante alega que os empregados que recebem benefício estariam em deslocamento por necessidade do serviço. Entretanto, não traz aos autos qualquer documentação comprobatória deste fato, tal como a necessidade da empresa em manter os empregados em deslocamento, quem seriam os empregados detentores do benefício, onde estavam quando receberam, as notas fiscais que comprovem efetivamente os valores recebidos individualmente a este título e a habitualidade do pagamento. Fato é que a empresa fornece valores expressivos a título de alimentação aos seus empregados sem a devida inscrição no PAT, e sim a comprovação de que se encaixam nos requisitos necessários para a dispensa do recolhimento das contribuições sociais. Assim, conclui a DRJ que são devidos os valores apurados e vota no sentido de considerar procedente o lançamento, mantendo a exigência do crédito. Em sede de recurso, a contribuinte segue sustentando, quanto alegado anteriormente, vale dizer, sustentando que não pode ser mantido o lançamento, posto que o alimento provido era de fundamental necessidade dos trabalhadores. Ela alega até que seria uma questão de segurança.
Eita, só um minutinho que minha bateria está acabando. Pois bem, no presente, aí falando, partindo para o meu voto, quanto à nulidade, eu afasto, tá, por entender que foram atendidos todos os requisitos estabelecidos na legislação para ser considerado válido o processo administrativo, tá? E aí, quanto à questão do ônus probatório, eu abordei na questão prática que realmente o objeto social da empresa era transporte de carga, que ela não tinha inscrição no PAT, que ela despendeu valores extremamente expressivos a título de alimentação, não teve comprovação que se encaixasse nos requisitos necessários para a dispensa no recolhimento das contribuições sociais, e em sede de recurso ela não faz nada mais do que repetir os argumentos trazidos anteriormente, e não traz nenhuma nova prova que substancie o fato de que realmente poderia ser adotada a exceção e ser considerado dedutível o valor pago a título de alimentação. Aí eu trago depois o princípio da verdade material, que eu sempre gosto de trazer à tona nos meus votos, entendendo que deve ser negado, deve ser afastado preliminar, tendo visto que não houve nulidade identificada, não houve cesseamento de defesa, e no mérito entendo que deve ser negado o provimento a recurso voluntário e mantido o lançamento fiscal nos exatos moldes apontados. Como voto. Muito rápido? Não. Aqui eram, tipo, uns caminhoneiros, e eles recebiam reembolso das refeições que eles faziam durante as viagens, é isso? É isso. Quer dizer, a gente acha que é só isso. Isso foi argumentado por ela, mas o fato é que não tem nota fiscal para consubstanciar o volume alto gasto a título de alimentação. Ela alega que seria isso, que seria fundamental a questão de segurança, mas não tem como saber. Não tem documentação hábil para poder... Só tem a prova do pagamento. Não é isso, Fernando? Isso. Entendi. E a prova do pagamento é como se fosse pagamento para o empregado, que ele diz que está reembolsando, né? Um reembolso. Entendi. Perfeito. Eu tô tranquila. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Parabenizo a relatora mais uma vez, inclusive pela forma sucinta de expor o voto, ficou muito claro. E acompanho. Doutor Wesley? Complemento a relatora e também acompanho. Doutor Kleber? Acompanho a relatora. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar. Negar provimento ao recurso. Esse foi o item 75. Vai até o 80, né? A pauta da tarde. A gente está na da manhã ainda, né? Aí é. Uhum. Não entramos nem na da tarde. Item 76, Dr. João Maurício, Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, FUNCAMP. Vamos lá, só um momento. Muito bem. A questão imunidade, um dos processos que estavam sobrestados, né, que retornou. Vamos ver. Exame de contribuição previdenciária sobre seguro de prêmio de seguro de vida, sem previsão em acordo com a convenção coletiva e não disponibilizado a todos os empregados. O lançamento foi impugnado, a impugnação foi considerada improcedente, foi interposto recurso voluntário sob alegação de que o contribuinte é imune
e o fato gerador não teria ocorrido, porquanto o pagamento do seguro de vida em grupo não compõe salário de contribuição. O julgamento do recurso foi convertido em diligência e esse é o relatório suficiente. Conheço o recurso que é tempestivo, exceto quanto às questões de índole constitucional. Imunidade. O recorrente alegou-se imune nas contribuições previdenciárias em face das atividades que desempenha, essencialmente destinadas ao apoio às ações universitárias a cargo da Universidade de Campinas, Unicamp. Alegou também que as exigências trazidas pelo artigo 55 da 812 não se lhe aplicam porque não poderiam ter sido instituídas por lei complementar, padecendo do vício de inconstitucionalidade. Ocorre que o presente lançamento refere-se às contribuições devidas a terceiros, é o FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE. Nos termos do que bem decidiu o STF, no RE 744-723, a imunidade de entidades educacionais não abrange as contribuições a terceiros. Isso já seria suficiente para resolver a questão da imunidade, mas ainda tem mais. Como bem constou do acordo recorrido, o recorrente não cumpriu os requisitos do artigo 55 da Lei 8.212, que foi declarado parcialmente constitucional pelo Supremo. No RE 566622, a gente já tratou hoje. Admitindo que as exigências procedimentais do dispositivo quanto à certificação, fiscalização e controle administrativo podem ser exigidas por lei ordinária. Assim, ausentes comprovações de que o recorrente cumpria, ao tempo dos fatos geradores, as exigências legais, não há como estender o benefício da imunidade. Questão da incidência da contribuição sobre o seguro de vida, o prêmio de seguro de vida. Quanto ao mérito, o acordo recorrido considerou a impugnação improcedente porque o contribuinte teria desatendido duas condições previstas no inciso 25 do parágrafo 9º do artigo 214 do 3048. O valor das contribuições efetivamente pago à pessoa jurídica relativa ao prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes. Ao contrário do que afirmou o acordo recorrido, não há na acusação fiscal, constante do auto de infração de folha 14, qualquer referência ao pagamento seletivo do seguro de vida, de forma a não abranger todos os empregados. O lançamento está calcado exclusivamente na ausência de previsão em acordo ou convenção coletiva, que é uma das duas condições. Eu cito aqui o próprio relatório fiscal. A questão da não incidência de contribuição previdenciária sobre seguro de vida em grupo, contratado com abrangência universal, encontra-se pacificada na jurisprudência judicial e administrativa, e eu cito os acordos aqui, só citei os da Câmara Superior. Desde que os valores do prêmio pago não sejam individualizados, não há como atribuir à verba o caráter de salário indireto, independente de o benefício constar em acordo ou convenção coletiva. A matéria sequer é objeto de contestação judicial pela Procuradoria nos termos do ato declaratório da PGFN número 12 de 2011, que se fundou no parecer 2119, que teve aprovação ministerial, portanto é vinculante. Considerando que o único fundamento do lançamento foi a falta de previsão do pagamento do seguro em acordo ou convenção coletiva, e que os pagamentos não foram individualizados, dou provimento ao recurso. Então, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidades e na parte conhecida, dar-lhe provimento. Tem algumas questões interessantes nesse voto aqui, que talvez valha a pena destacar. A primeira é com relação à imunidade. No RE 566622, o STF deixou claro que para o estabelecimento de condições de fiscalização da imunidade, por exemplo, exigência de documentos, exigência de certificado de assistência social, para isso basta lei ordinária, sim. E nesse aspecto, essa entidade, como descumpriu requisitos necessários à comprovação da sua condição de imune,
e isso está previsto em lei ordinária, que foi declarado constitucional, ela já não seria abrangida pela imunidade. Veja que não estou dizendo aqui que ela não é imune porque não presta serviços de utilidade pública, no caso aqui, educação. Porque para isso precisaria de lei complementar. A questão é outra, é o descumprimento de exigências instrumentais. E essas exigências instrumentais, segundo o STF, podem perfeitamente ser veiculadas por lei ordinária. Por isso, nego-lhe a imunidade no caso aqui concreto. E a outra questão aqui, que já era a questão do mérito, com relação ao seguro de vida em grupo, que é pago mesmo sem estar previsto na convenção coletiva. Há precedentes, desde que esses valores não sejam individualizados, porque aí poderia configurar uma remuneração indireta, que é o caso. Então, se a empresa paga uma apólice de seguro e esse valor não é individualizado por empregados, e ele é universal, porém não está previsto na convenção coletiva, não integra o salário de contribuição. E a outra questão importante é que uma das condições trazidas pela lei para que se exclua do salário de contribuição do seguro de vida coletivo é que ele fosse universal, disponível à totalidade dos empregados. Porém, o auto de infração não se baseou na suposta ausência de universalidade. Só um instantinho. Ele se baseou apenas na ausência de previsão da convenção. Ora, como ele não se baseou na ausência de universalidade, o contribuinte não se defendeu disso. Então, eu não posso agora invocar, mas a sua apólice não abrangeu todos os empregados ou dirigentes. Isso não foi fundamento do lançamento. O único fundamento foi a ausência de previsão em convenção coletiva, ou acordo. Se não é fundamento do lançamento, não tem muito... Se tivesse sido fundamento do lançamento, e o contribuinte não comprovasse que estaria disponível o seguro de vida a todos os dirigentes e empregados, seria uma das condições de excluir a isenção, ou seja, de incidir a tributação, de compor o salário de contribuição. Porque ele precisaria de duas condições. Está previsto na convenção, segundo o inciso 25, estar previsto na convenção coletiva e ser universal. Quanto à segunda condição, já não se aplica por conta de um parecer da PGFN aprovado pelo ministro. Então, restaria uma única condição. E essa única condição não foi supedânea do lançamento. Ok. Algum questionamento? Doutor Kleber, o senhor está congelado. Tem que ele está congelado. Vou dar a saída aqui. Eu vou colocar em votação, então. Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho o relator. Doutor Kleber? Doutor Kleber saiu. Ele saiu, né? Agora voltou. Doutor Kleber, como vota? Doutor Wesley acompanhou. Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Eu acompanho, só na verdade é uma dúvida, assim, de novato mesmo. Doutor João, será que não seria o caso de mencionar no voto expressamente os embargos de declaração lá daquele 566-622? Só para deixar bem... Eu sei que isso não é o ponto principal do caso, em razão do RS 744723 já resolver a questão.
né? Mas, como o senhor mencionou ali a questão da reserva de lei complementar, essa discussão da reserva de lei complementar e lei ordinária, será que não seria o caso só de deixar no voto mais claro? Porque isso pode abrir margem para um embargo aí, sabe, eu acho. Deixa eu entender. Eu entendi sua preocupação. A sua preocupação é que, por não ter transitado em julgado, a questão que eu coloco aqui, que é da exigência de lei ordinária, ainda está pendente de decisão, não é? Não, na verdade não é efetivamente isso. A minha preocupação é a seguinte, colocar essa discussão no voto vai abrir margem para alguém questionar, mas espera aí, será que a gente de fato aqui está tratando só de aspectos procedimentais, de certificação e de fiscalização? Porque é uma linha muito tênue, né? Aquilo que é condição para fruição da imunidade, que tem que ser estabelecido por lei complementar, e os aspectos de certificação. Tal. Isso. Muito obrigado pela sugestão, doutor Maurício. Eu vou complementar o voto, eu vou fazer um parágrafo todo, explicando bem a distinção e citando o próprio voto do relator, do STF, onde ele explica a distinção do que é exigência por lei complementar e o que pode ser exigido por lei ordinária, que, portanto, isso não se discute mais. E talvez fosse interessante fazer menção àquelas ADIs, né, 2021, 2028, que foram julgadas todas juntas, se bem me lembro. Muito obrigado, doutor Maurício. Superior Tribunal Federal, antes do RE 744. Mas eu acompanho. Eu também acompanho o voto. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecerem parte do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade, e na parte conhecida, dar-lhe provimento. É isso, doutor João? Não é isso. Eu estou vendo que a minha decisão não está certa. Pois é, eu vi essa constitucionalidade aqui, é o que é. Não, a questão do provimento é que não está certo. Não está dando provimento integral. A gente está dando provimento parcial. Na parte conhecida. Não, tem a parte conhecida da imunidade que eu nego o provimento. Ah, então, na parte conhecida, dá-lhe provimento parcial. Isso. Claro que não vai ter mais crédito tributário, porque só que ele pede duas coisas. Ele pede, sou imune, mas ainda que eu não fosse imune, não incide sobre seguro. Eu digo, imune você não é, mas tem razão, não incide sobre seguro. Então, para excluir da base de cálculo, vou botar parcial, vai ficar duvidoso aqui, né? Excluir da base de cálculo do lançamento. Dar parcial provimento. Deixa eu ver como eu vou redigir. Eu entendi a sua preocupação na execução do acordo. Eles vão falar, deu provimento parcial. E o que não foi provido? Que manteve. O que ficou? O que manteve, o que ficou, né? Na hora de executar vai gerar uma dúvida aí. Não, dá-lhe parcial provimento para excluir o lançamento sobre os prêmios de seguro de vida pagos. Pronto, que é toda a base de cálculo. Excluir do lançamento? A base de cálculo do lançamento? É o termo aqui que eu usei no voto. De cálculo do lançamento. Excluir do lançamento a incidência de contribuição previdenciária sobre seguro de prêmio de... Deixa eu olhar aqui. Sobre incidência de contribuição previdenciária sobre o prêmio de seguro de vida. Onde que está isso aqui? Não tem esse seguro, não. Está no primeiro parágrafo. Sobre o prêmio de seguro de vida. Contribuição previdenciária sobre prêmio de seguro de vida. Prêmio de seguro de vida. Eu vou até deixar claro aqui, não fazer mais um parágrafo. Na própria conclusão, antes da conclusão, eu vou deixar claro que o provimento é parcial, porque não reconhece a questão da imunidade, que aí lá na execução da acordo não vai ter dúvida.
Ok. Passar o provimento para excluir do lançamento a contribuição previdenciária sobre o prêmio de seguro de vida. Item 77. Essa é Intercontrol. Deixa eu abrir aqui. Essa Intercontrol é um crédito, é uma notificação de lançamento de débito referente à contribuição destinada à empresa, RAT, terceiros, apuradas com base na remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais lançados em folhas de pagamento e não declaradas em GFIP. Os autos, ela apresentou impugnação, os autos foram baixados em diligência para manifestação do auditor, porque ele apresentou impugnação às folhas tais e apresentou uma documentação e voltou para o auditor fiscal se manifestar sobre esses documentos. E sobre o objeto social da empresa, tendo em vista que ele questiona a questão do RAT e o enquadramento lá, a questão do terceiros, que ele diz que ele não deveria recolher aqui, salvo engano, acho que era para o SESC. Quanto ao objeto social, a fiscalização informou que a empresa, de acordo com a cláusula segunda da consolidação do contrato social, tem como objeto social, entre outras atividades, a representação de produtos comerciais nacionais e estrangeiros, de materiais de estiva, enquadrado no FPS 515, específico de atividades comerciais e contribuinte do SESC, SENAC e SEBRAE. A notificada é uma sociedade comercial e não uma sociedade civil. E na informação fiscal de folhas 4.164, o auditor também apresentou uma planilha de revisão de valores registrados em crédito previdenciário, na qual sugere a retificação do levantamento BCN, do estabelecimento 004, nas competências 5 de 2005 a 10 de 2006. E os autos foram novamente baixados em diligência para que a fiscalização esclarecesse mais coisas, né? Informação fiscal, a fiscalização informou que a análise do DAD, dos valores lançados que eles estão excluindo lá do débito, que eles sugerem, se referiam a confronto com a GPS, então eles estão sugerindo excluir alguns lançamentos, e a decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo a decadência do crédito lançado nas competências 1 de 2001 a 3 de 2002, pela regra do parágrafo 4º, artigo 150, acolheu a revisão do lançamento promovida pela fiscalização nas competências 5 de 2005 a 10 de 2006, cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte alega ilegalidade dos juros de mora cobrados com base na Selic, inconstitucionalidade pelo efeito confiscatório da multa aplicada, e invoca toda a fundamentação exposta na impugnação apresentada. É aqui eu transcrevo a fundamentação, e lá embaixo eu vou tratar de cada uma delas. O recurso é tempestivo, porém, por força da súmula CARF número 2, eu não conheço das alegações de inconstitucionalidade acerca da multa de ofício confiscatória e do INCRA, e ofensa a princípios constitucionais. Deixo de conhecer também da alegação quanto à retenção do INSS dos sócios Celso e Carlos acima do teto contributivo, pois o processo versa sobre contribuições patronais e, portanto, trata-se de matéria estranha à lide. Sobre a ilegalidade das contribuições para o SESC, SENAC e SEBRAE, ele alega que seriam ilegais, porque ele não é uma empresa, não seria uma empresa comercial, é uma sociedade prestadora de serviço. Os autos foram baixados em diligência e o próprio fiscal informou que a empresa, de acordo com o seu contrato social, tem como objeto social, entre outras atividades, a representação de produtos comerciais, nacionais e estrangeiros. Enfim, ela exerce atividades comerciais e é enquadrada no FPS 515. Então, inclusive se declara como tal nas GFIPs.
Então, eu nego provimento ao recurso nessa parte. Em relação ao enquadramento do RAT, ele afirma que, de acordo com a jurisprudência, o enquadramento do RAT deve ser realizado conforme a atividade que congregue o maior número de funcionários em cada filial da empresa. E aqui ele diz que, na matriz, ele exerce atividade de escritório, e, portanto, seria o RAT de 1%. Em relação a isso, quando a DRJ decidiu, havia aquele entendimento de que era uma atividade da empresa como um todo, né? Mas a gente sabe que, pelo entendimento da súmula 351, e já tem parecer da Procuradoria, em que o enquadramento deve ser feito por estabelecimento. Mas, mesmo assim, ele para comprovar que a atividade preponderante da matriz seria administrativa, ele junta um documento, que eu botei a cópia aqui, depois eu vou tirar na hora de formalizar, mas eu botei para facilitar. E esse documento, pela análise desse documento, ele diz assim, conforme item C, procede a juntar de documento que demonstrem quais unidades da autuada existem atividades laboratoriais e que excluem expressamente sua matriz localizada em Porto Alegre. Só que esse documento que ele anexa fala justamente sobre a matriz e diz que a matriz está habilitada para classificar milho e soja, ou seja, ela não desenvolve só atividade administrativa, tá aqui falando que ela classifica milho e soja também, que é um dos objetos da empresa. Além disso, a própria GFIP apresentada pelo recorrente tem o código CNAE 7430600, a GFIP da matriz, que é ensaios de materiais e de produtos, análise de qualidade, e é sujeito, portanto, à alíquota RAT de 2%. Então, eu entendo que as provas que ele anexou aos autos são insuficientes para provar que a atividade preponderante lá da matriz seria a atividade administrativa. Então, eu não acolho a alegação de que seria o RAT de 1%. Em relação à Selic, eu estou aplicando a súmula CAF número 4, ele questiona o percentual evolutivo da multa, requer que seja mantido o percentual de 12%, um limite, aí eu estou ratificando os fundamentos da decisão de piso, e aqui eu fiquei só numa dúvida. Eu estou aplicando a súmula CAF 119, porque quando eu olhei o termo de encerramento da fiscalização, eu vi que ele tem um auto de infração 68, mas eu não sei se esse auto de infração foi julgado. E aí eu não sei se essa súmula, eu entendo que seria aplicável, porque você tem que somar esse auto com 68 para fazer o comparativo da multa mais benéfica. E como ele questionou a multa, eu coloquei que se aplicaria a súmula CAF 119. Aí me corrijam se eu estiver errada, se seria o caso de colocação no 68. Esse aqui é um auto de obrigação principal, mas que somado ao 68 vai gerar aquele o comparativo da multa benéfica. Eu acho que não dá para não trazer prejudicialidade. Não traz prejuízo, né? Isso que eu pensei. Veja, o que o doutor João... O que o doutor João pensa? Eu penso assim, a nossa decisão ela tem que ser execuível. Ela não pode ser condicionada. Aliás, uma vez até nossa turma, não era uma outra composição, mas o doutor Wesley vai se lembrar, ela foi chamada a atenção quanto a isso, porque saiu um acordo condicionado. Se, aí a decisão é essa, mas se não, a decisão é essa outra. Nosso acordo não pode ser condicionado. Então, eu não acho que a gente poderia... Eu não condicionei, eu estou mandando aplicar. Mas não se sabe se teve lançamento. Teve lançamento, está no TEAF. Só não sei se ele está... Eu não sei se ele foi julgado ou coisa do tipo, né? Ele pode ter pagado, inclusive. Ele pode até ter pago. Eu posso tirar essa parte, eu realmente fiquei na dúvida, porque eu vi que tinha um 68. Na prática, eu já disse isso aqui uma vez, lá na Receita, eu estou dizendo isso, mas isso não é uma questão do contencioso, mas lá na Receita, na hora da execução, independente do acórdão, o entendimento será aplicado. O entendimento da súmula, ele é aplicado de todo modo na execução do acórdão, porque o sistema já é preparado. É automático isso, né?
Então, na execução sempre é. Então, ter ou não ter não faz a menor diferença, a não ser que esse seja a matéria do litígio, né? Aí teremos que decidir. Ele fala que ele pede a redução da multa, porque ele fala do negócio dos 20% e tudo. Ele fica pedindo a redução da multa, fala para limitar um percentual. Então, por isso que eu toquei no assunto. Não vejo nenhum prejuízo, concordo com essa, eu não vejo nenhum prejuízo se constar, olha, nego o provimento e determina que se aplique o entendimento da súmula capital. Nós já fizemos isso. Sim, porque aqui ele questiona o percentual evolutivo da multa, aquele percentual evolutivo que vai aumentando com o tempo, sabe? E que fazendo o comparativo, você pode identificar com 68 que o 75% é mais vantajoso, né? Então aqui a DRJ, na época, falou que não havia que se falar em redução da multa e tudo, porque na época não tinha também essa questão da MP, sabe? Mas, enfim, mas se vocês acharem, eu tiro tranquilamente. Eu não vejo prejuízo se constar, só que é o seguinte, isso não é um provimento. Isso, na verdade, é uma orientação para a execução da acórdão. Eu posso fazer uma observação, verificando que... Nós já colocamos isso no dispositivo. né? Que existia a auto de infração 68 no corpo do voto mesmo, para que a unidade preparadora... No corpo do voto, pode. Para que a unidade preparadora observe na hora o disposto na súmula CAF 119, só isso. Mas sem dar provimento. Isso, é isso que eu estou dizendo. A gente pode negar provimento e ainda assim determinar que seja feita o cálculo da multa com base na súmula tal. Isso, eu vou fazer isso. Nós já temos dispositivo redigido assim. Até onde me consta, ninguém questionou o nosso dispositivo nesses termos. Eu vou colocar só no corpo do voto a observação, será? Acho que aí não causa essa confusão. Então, eu vou conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade da matéria estranha lide, na parte conhecida, negar provimento. Eu estava dando parcial provimento só por conta da súmula CAF 119. É isso. Exatamente, eu acompanho. Está correto. Eu vou alterar ele tem questionado a súmula, a gente não deu provimento ao que ele pediu. Ele questionou a multa, mas nós não demos provimento à multa dele. Isso, exatamente. Nem teríamos que mudar, a não ser que a gente tivesse aqui todas as informações para fazer o cálculo, para saber se a resultante seria menor ou seria essa que está aí na auto-infração. Não temos como dar provimento. Tá. Eu vou tirar. Dr. Wesley, como volta? Eu acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Dr. Maurício? Também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade da matéria estranha lide, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Esse foi o voto, foi o dispositivo. Indo para o próximo, item 78, Dr. Kleber. Calçados Valéria. Aí quem abrir entre parênteses tem Calçados Valéria e entre parênteses Volcaproof Pinturas Limitada. Foi alterada a razão social da empresa. Inclusive tem um distrato ali, eu fui orientado pelo CARF a colocar... Isso, o nome no lançamento era Calçados Valéria, né? O nome da empresa agora é Volcaproof Pinturas e eu faço essa observação aqui no voto. Então, uma NFLD... a empresa deixou de recolher contribuições devidas ao INSS. Os créditos referem-se a contribuições previdenciárias, né, do artigo 22, 1, 2 e 3, competências 12 a 4 de 2004. Aqui, esse lançamento se refere a um batimento de GFIP com os recolhimentos da empresa.
Então, você não vai encontrar no lançamento nenhuma verba específica. Então, o batimento da GFIP com a folha e a GPS recolhida. Então, o fiscal lança o montante da diferença da base, né, sem especificar nenhuma verba específica. Então, não vai ter aqui questão de discutir se verba A ou B tem incidência ou não, né, porque foi lançamento, esse tipo de lançamento não tem mais, porque agora é a cobrança automática. Então, cientificada, a empresa alega o seguinte, né, inexigível a contribuição para o SAT, né, visto que o texto legal não dá condições de sua plena aplicação, por total ausência de definição do que seja risco leve, médio, grave. A delegação contida no parágrafo 30 do artigo 22, além de inconstitucional, diz respeito à faculdade de alterar o encadeamento das empresas com base na estatística de acidente de trabalho. Uma aplicação das alíquotas, variável depende da definição de diferente grau de risco. Essa definição influi no quantitativo do fato gerador da obrigação tributária, que constitui matéria de reserva legal, conforme prevê o artigo 97 do CTN, incabível à exigência da contribuição relativa ao INCRA de empresas exclusivamente urbanas. E questiona também porque lá o lançamento refere-se a empregados e autônomos, né? Os pagamentos feitos a autônomos e administradores não decorrem da relação de emprego, não se sujeitam, portanto, à contribuição social. A aplicação pelo ofício de multa superior a 20% do valor do tributo tem caracterizado o intuito confiscatório, que era o preceituado no artigo 5º da Constituição Federal. A aplicação dos artigos 108, 112, inciso 2 e 4 do CTN, combinado com o artigo 620 do CPC, traz explícito o princípio do direito tributário de que a arrecadação deve ocorrer de forma menos onerosa ao contribuinte. A taxa Selic é inconstitucional, visto que não foi implementada por lei complementar e coexiste com legislação específica do CTN, a qual a normativa que os juros de mora são da monta de 1% ao mês, no termo preconizado no artigo 161 do CTN. Quando não há certeza de liquidez, é lícito e imprescindível o recurso de prova pericial, ainda que a natureza da matéria discutida torna fundamental a realização de perícia nas bases de cálculo e no que se refere à atualização do débito. Então, ele está pedindo perícia aqui. Ante os argumentos apresentados, afirma que a presente notificação não está em consonância com o ordenamento jurídico brasileiro, o que macula de incerteza sua liquidez, pois constituída fora da estrita legalidade. Requer que seja declarada a inexigibilidade das contribuições devidas ao SAT, ao INCA e as contribuições incidentes sobre pagamento feito a título de labore a autônomos. Seja estipada a cobrança da multa punitiva, seja declarada a inexigibilidade da Selic, realização de perícia, sejam corrigidas as diferenças já apuradas pela empresa. Aqui é um processo bem antigo, né, de 2004, o lançamento. A seção de análise, defesa e recursos da gerência executiva do INSS em Novo Hamburgo considerou o lançamento improcedente. O lançamento procedente, né, que não foi a impugnação improcedente, o lançamento procedente e manteve o crédito tributário. Então, esclareço de início que mudou a razão social da empresa, porque quando a autuação era Valéria Calçados, conforme distrato no apenso processual, o mesmo CPF de Valéria Calçado e com o nome Volcaproof Pintura Limitada. Então, preliminarmente, o recorrente alega a inconstitucionalidade da exigibilidade da contribuição ao SAT, bem como a ilegalidade, a inconstitucionalidade da Selic e o caráter confiscatório da multa superior a 20% de tributo. Então, tudo isso aí, como se refere a matérias constitucionais, eu não vou conhecer, não se conhece essa matéria. E do pedido de perícia, rejeita-se o pedido de realização de perícia solicitada, já que, a princípio, a responsabilidade pela apresentação das provas do alegado compete ao contribuinte, que praticou a irregularidade fiscal, não cabendo a determinação de preço de ofício para a busca de prova em favor do contribuinte. E do mérito aqui, como eu vou aproveitar o voto da gerência executiva, que vai à época, lá da legislação, inclusive a ZN da época, né? Tempo regiu o ato, né? São a lei daquela época, né? Então, ele não tem nenhuma verba que nós poderíamos considerar aqui nessa turma como controversa, né? Porque, na realidade, não especifica as verbas trabalhistas que foram
tributadas, mas ele questiona a questão do SEBRAE, INCRA, né, os terceiros. Os valores lançados como devidos são resultante de diferença verificada entre os valores declarados na guia de recolhimento e os valores constantes nas folhas de pagamento. A impugnante, após está dizendo o que ela fez, né? Quanto às relativas a cobrar, o que acontece na realidade nas delegacias daquela época, nas gerências do INSS, eles se manifestavam sobre inconstitucionalidade, né? Então, ele vai se manifestar aqui sobre a inconstitucionalidade alegada da questão do GIL-RAT, do SAT, está manifestado aí a legalidade, a questão do SESC, que também eu até hoje não vi ainda nenhuma controvérsia quanto a essas cobranças, né? A do INCRA, como falou o doutor João Maurício, com relação ao adicional do INCRA, na realidade, né, que está sendo cobrado aqui. Então, na realidade, foi só um lançamento de diferença de folha, batendo com a GFIP, né? Então, é o total da folha, diferença de folha, não tem nenhuma contribuição específica, da previdência específica da folha de pagamento. Ele questiona umas coisas inconstitucionais, e o SESC, SENAI, o SESC e o INCRA, que a cobrança é legal. Então, do exposto, eu voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo das alegações de constitucionalidade, rejeitar o pedido de perícia e, no mérito, por negar provimento ao recurso. Este é o voto. Ok, algum questionamento? Doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, 8078, acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, rejeitar o pedido de perícia e, no mérito, negar-lhe provimento. Item 79, doutor Kleber, doutor Clube Farrapos. Então, nos mesmos moldes do anterior, lançamento, batimento da GFIP com a folha de pagamento. Então, o fiscal ia lá, via que a massa salarial declarada na GFIP estava diferente da folha dos salários declarados constantes na folha de pagamento, então ele lançava a diferença. Então, não tem nenhuma verba específica também com relação. É um NFLD, referente à contribuição à Seguridade Social, no período de 10 de 2003 a 11 de 2005, correspondente ao financiamento de benefício concedido, incidência, né, de incapacidade laborativa, que é o GIL-RAT, os terceiros, e também o total das remunerações pagas, né, que é a contribuição previdenciária, e também contém um lançamento de diferença de acréscimos legais. Então, este aqui é o lançamento. Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte, de acordo com o relatório do acórdão recorrido: a ausência de lei para a cobrança da taxa Selic em matéria tributária, impossibilidade da exigência dessa como índice de correção monetária, inconstitucionalidade e ilegalidade da exigibilidade da contribuição ao seguro-acidente de trabalho. É ilegal a exigência da contribuição para o SESC das empresas que não realizam atividade ligada a comércio, como é o caso da notificada. Da ilegalidade da cobrança ao INCA das empresas urbanas. Por motivo exposto, solicita a nulidade da NFLD. A DRJ considera improcedente a impugnação, mantém um pré-tributário inconformado à empresa apresenta recurso voluntário com as mesmas alegações da impugnação. Então, recorrente alega inconstitucionalidade, eu botei ilegalidade aqui, vou tirar, né, porque nós vimos que não, é só a aplicação da súmula 2, é só referente à inconstitucionalidade, né. Da exigibilidade da contribuição ao SAT, pelo fato da Lei 8.212 e 9.528, 97, versarem sobre matéria de reserva absoluta da lei complementar, estranha à lei ordinária, delegando espuriamente, isso aqui é a alegação dele, é o Poder Executivo, né,
Então, ora, o que o recorrente requer é que o caso manifeste acerca da inconstitucionalidade da lei tributária, matéria que é reservada ao Poder Judiciário. Então, com a súmula CARF número 2, não se conhece da matéria. A utilização da taxa Selic, também simulada na súmula CARF número 4. E nessa outra matéria, como também eu vou utilizar o voto da DRJ com relação ao SESC e o INCRA, né? Que pertinha alegar não incidência das contribuições para o SESC, dado o fato de notificado não possuir natureza comercial, cumpre assinalar que as contribuições sociais destinadas a terceiros, arrecadadas e fiscalizadas pelo INSS, estão amparadas pelo artigo 94. Isso aqui, eu não sei se houve alteração, mas era a lei da época, né? Da Lei 8.212, de 24 de julho de 91, alterações. A contribuição devida ao SESC, questionada pela impugnante, é apurada com suporte no artigo 3º, seu parágrafo 1, do Decreto-Lei número 9.853, de 46. Então, na realidade, todas as empresas, mesmo as não ligadas ao comércio, elas contribuem para o SESC de acordo com a legislação. No presente caso, trata-se de empresa enquadrada no FPAS 566, Clube de Entidades Recreativas, para quais contribuições para terceiros são devidas ao salário de educação, INCRA, SESC e SEBRAE. Então, mantém a cobrança do SESC. Do INCRA, também como foi dito naquele voto, vou destacar aqui que desde a edição da Lei Complementar 1110 de 70 e com o amparo da Lei 2.603, todas as empresas estão obrigadas ao recolhimento do adicional 0,2 para o INCRA, incidente sobre folha de salário de todos os empregados. O fato da deferente não possuir em seu quadro empregado vinculado à Previdência Rural não exclui da responsabilidade da Lei Complementar 1171. Então, ele é devedor, mantém esses dois lançamentos, do SESC e do INCRA. Então, do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e por negar provimento ao recurso. Algum questionamento? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho, presidente. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também. Também acompanho. Item 79, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de constitucionalidade e negar-lhe provimento. Eu acho que dá para ir para o item 80 aqui, que é o último da parte da manhã de hoje. A gente não entrou na pauta da tarde. E amanhã a gente vai ter uma sustentação oral para o processo de amanhã, então a gente não vai... Só depois que a gente fizer essa sustentação oral que a gente vai para tarde. Item 80, doutora Letícia, Cooperativa Santa Clara. Esse recurso cuida de contribuições previdenciárias. O lançamento tributário é relativo à contribuição para o salário e educação, decorrente de glosa de deduções realizadas indevidamente pela recorrente a título de indenização de dependentes. Eu indico as competências. Essa fiscalização, ela iniciou em virtude de uma representação administrativa do próprio FNDE, em que se identificou as deduções realizadas indevidamente na modalidade indenização de dependentes, baseando-se nas informações constantes do sistema de arrecadação, aclarando que a indenização de dependentes configura a alternativa pelo qual uma empresa reembolsava aos empregados a importância de R$ 21 aluno mês para aqueles que comprovassem a frequência regular e quitação das mensalidades de seus dependentes em estabelecimento de ensino particular, deduzindo-os dos recolhimentos mensais do salário e educação. Foram juntados diversos documentos na impugnação, a partir de folha 78, porque a empresa defende a regularidade.
Não obstante, consoante o acórdão recorrido, nos documentos não consta nenhuma relação de alunos indenizados, o RAI. De acordo com o relatório fiscal de folhas 31 e 35, foi justamente a omissão da entrega desse documento, dessa relação, que se determinou a glosa das deduções promovidas pelo contribuinte nas guias de arrecadação do salário educação. Foi apresentado o recurso voluntário e que foram juntados vários documentos. Eu cito o RAI, recibo das escolas e guias de recolhimento, em que se sustenta, em síntese, prescrição quinquenal. No mérito, defende a regularidade da compensação, alega que encaminhou o formulário RAI, justificando eventual atraso nesse envio, já que as escolas onde os adultos eram alfabetizados ficavam em comunidades remotas, não sendo fornecidos recibos mensalmente, o que decorreu na dificuldade de controle e a ocorrência de compensação em anotações dos respectivos nomes no RAI, né? Relatório. É o relatório. Eu estou deixando de conhecer das alegações não suscitadas e dos documentos não juntados por ocasião da apresentação da impugnação. É que este não é o momento processual adequado para o recorte dos limites da cognição. Em termos de teses defensivas, é a impugnação administrativa. Ademais, os documentos juntados não são considerados novos. Né, que ele tenta provar que o único documento que foi feita essa dedução dessa compensação, que era esse RAI, ele juntou agora, que eu não sei se está correto ou não. É por isso mesmo que eu estou deixando de conhecer desse documento. Preliminarmente, enfrenta a tese da decadência, embora tratada no recurso como prescrição. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, autoriza-se uma análise, mesmo que não alegada pelo contribuinte. A NFLD reporta-se as seguintes competências, e a recorrente foi cientificada em outubro de 2007, por um AR de folha 71. Considerando-se que há pagamento antecipado, conforme faz prova várias guias juntadas sob a rubrica de FNDE, folhas 119 e seguintes. Inclusive, eu confirmei, tem pagamento, pode ser que eu não tenha uma análise tão detida de cada uma das competências, mas tem pagamento antecipado. Tem-se que a regra de aplicação para a contagem do prazo decadencial é a tipificada no artigo 150. Portanto, tem-se que, com exceção das competências de 10 de 2002, 11 de 2002 e 12 de 2002, as contribuições devidas a terceiros foram extintas pela decadência. No mérito, com relação às competências não decaídas, sem razão a recorrente, novamente, registra-se que o único fundamento a ser conhecido é o de pretensa regularidade das informações dispostas em RAI na lógica do levantado na impugnação. Conforme já relatado, não consta nos autos os documentos intitulados RAI, de forma a permitir o conhecimento da regularidade das informações. Nesse sentido, reportam-me as razões do acórdão recorrido. Nesse relatório, ele é interessante porque ele explica que não há como se proceder com essas deduções de forma correta, que o primeiro passo do contribuinte é justamente mostrar essa relação desses alunos indenizados, né, que merecem, e ele omitiu em relação a essas informações. E, então, por isso que eu transcrevo e eu acolho a preliminar de decadência parcial e, no mérito, voto por negar provimento ao recurso. Aí, doutora Letícia, só para confirmar aqui, aí você tem uma parte de alegação, não só os documentos, que você também não está conhecendo, né? Conhecendo parcialmente. Tem alegações que não foram faladas na impugnação. Porque na hora que eu fui lendo, eu falei, gente, o que ele não alegou, por que eu coloquei isso, né? Até te peço desculpa, porque a gente vai fazendo
ele justificou, por exemplo, eu vejo como essencialmente as mesmas alegações de uma e de outra, só que agora ele falou que está regular e juntou o RAI, né? Então eu vou alterar isso só para constar que eu não conheço dos documentos. Então, só dos documentos. Sim, não das alegações. Eu até confirmei aqui no processo, que eu vou alterar, vou anotar, que eu não conheço dos documentos novos. Okay. Que são, supostamente, esses relatórios, né, que eu sequer tenho competência de aferir se são regulares ou não. E a decadência é até 9 de 2002, inclusive, né, que você falou que a exceção das competências 10, 11 e 12, as contribuições de terceiros foram extintas pela decadência. Então, vai até 9, né? Isso. A decadência. Só para colocar no dispositivo. Vocês me ajudarem aqui nessa contagem. A ciência foi 2/10/2007, e as competências teve pagamento antecipado, e vai de 1 de 97 a 12 de 2002. Então, a decadência iria até 9 de 2002, inclusive, não é isso, doutor João? É isso, tá certo, certinho. Como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, esse vai ficar, item 80, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência das competências do lançamento até 9 de 2002, inclusive. Eu acho que a gente pode parar por aqui, já são 5h56. Amanhã já começa um assunto novo, que é imposto de renda. Ok. E eu vou interromper a gravação.